Rádio Manaim anunciando o Evangelho Eterno, 6h30, 6h30, horário de Brasília desta terça-feira. Que bom que você continua conosco, você que estava desde a madrugada, agora vamos dando sequência aqui no pós-madrugada, nesta manhã. E que bom que você que sintonizou agora, conectou agora a Rádio Manaim, você que chegou do culto presencial da madrugada aí na sua igreja local e já veio conectando o celular, o seu tablet, ou você que está no Vale do Aço, Zona da Mata Mineira, ligando o seu rádio aí na FM 100,3, Rádio Manaim. Olha, muito obrigado, que Deus te abençoe. Vamos juntos até às 7h30 da manhã com o pós-madrugada, tá bom, queridos? Nessa manhã temos a alegria de receber aqui os pastores Lourenço Carneiro, pastor Jonas Perissari, pastor Wagner Carvalho, pastor Forlan Almeida. Queridos, hoje é aniversário da irmã Márcia, isso, ela é sogra do nosso irmão Atos, é mãe da Clarinha, da Clara, esposa do Atos. Eles moram lá em Sete Lagoas e a irmã Márcia, sogra do Atos. Aliás, ele fala assim: Kleber, ela não é minha sogra, ela é minha segunda mãe. Olha que coisa bonita. Deus te abençoe, querido. Um abraço. Ela mora na Gávea, no Rio de Janeiro. Grande abraço, irmã Márcia. Parabéns, tá? Recebendo o abraço aí do seu genro, querido, nosso irmão Atos, e da sua filha, né? A irmã Clara. Tá bom? E claro, nossa aqui também. Tá bom, irmã Márcia? Quem tá aniversariando também é o pastor Neto. Ele é de Vitória da Conquista, na Bahia. Já estive lá uma vez em Vitória da Conquista, na Bahia. Quem está mandando um abraço pro senhor, pastor Neto, é a Fátima, a irmã Fátima, e o irmão Rodrigo. Eles estão lá em Garanhuns, eu acho, Pernambuco, é isso, em Pernambuco. Grande abraço, viu, pastor Neto? Parabéns pelo seu aniversário. Também quem está aniversariando é a Maria Alice, completando 7 aninhos. Ela é de onde? Ah, não, ela o bairro é Cristo, lá em João Pessoa, na Paraíba. João Pessoa, na Paraíba. É filha da Denise Almeida, parente do pastor Forlan aí. Almeida, né? Os Almeidas também estão ali pro lado de João Pessoa, né? Espalhados aí, né, cara? Um abraço, Maria Alice. Receba um abraço da sua mãe, a irmã Denise, claro, toda a sua família, os irmãos da igreja aí em João Pessoa, né? No bairro Cristo. E, claro, nossa aqui da Rádio Manaim também, tá bom? 7 aninhos, né? Vai ter bolo? Guarda o meu pedaço aí também, tá? Por favor. Deixa eu pedir aqui uma oração. A cunhada do nosso irmão Zeno, São Mateus, o nome dela é Eusiluza. Difícil o nome, né? Eusiluza, conhecido como Luza. Ela é de Teixeira de Freitas, na Bahia. Tá passando por uma cirurgia agora, neste momento. Ela que é de... Ela é de Curitiba. Agora eu fiquei em dúvida, hein? Não sei se é Curitiba ou Teixeira de Freitas. Bom, mas ela é cunhada do irmão Zeno, lá de São Mateus. Deixa eu achar aqui o zap que ele me mandou. E pede oração, né? Temos que orar porque ela vai está passando por essa cirurgia agora. É em Curitiba, isso. Curitiba. Ela é de Teixeira de Freitas, mas está passando por cirurgia em Curitiba, isso. Agora eu entendi. A irmã Luza, vamos orar por ela, né? Só dar uma bênção nessa cirurgia que ela está passando nesse momento. Também vamos orar pela irmã Lúcia Ribeiro. Ela é de Jaburuna 1, aqui em Vila Velha. Vai passar por uma cirurgia no ombro agora também. Agora pela manhã aqui em Vitória, na Grande Vitória. Irmã Lúcia Ribeiro. E orar pela saúde da irmã Ângela Nascimento, também de Jaburuna 1. Jaburuna 1, pastor Forlan, é onde está o Dodge, né? O Instituto Dodge, a escola. Vamos orar pelas nossas irmãs. A Lúcia Ribeiro, que vai passar por uma cirurgia no ombro. E a irmã Ângela Nascimento, pela saúde dela, restabelecimento total da sua saúde. Quem está aniversariando hoje, para a gente começar aqui o pós-madrugada, são tantos irmãos, né? O Arnaldo, José Arnaldo Júnior. José Arnaldo Júnior, ele é irmão da irmã Merielle, que mora aqui em Viana, isso. Então, parabéns ao José Arnaldo Júnior, né? Irmão da irmã Merielle. É o cunhado do Kiko, nosso esposo da irmã Merielle. Um grande abraço a vocês. Tá com saudade de vocês, viu? Não some não, tá bom? Bom, 6h36. Vou pedir o nosso irmão Josias Nunes para colocar na tela, por favor, o texto dessa manhã, onde o pastor Lourenço Carneiro trouxe o texto, Salmo 121, um salmo muito conhecido, né, por todos nós. Davi, né?
É o Cântico dos Degraus. Cântico dos Degraus. Diz assim: eleva os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Pastor Lourenço, ao observarmos esse texto, né, esses salmos, nós percebemos uma aflição, né, uma alma aflita, mas também percebemos uma convicção. Isso que é mais importante, né? Ou seja, é curioso, né? O povo hebreu buscava ajuda divina nos cumes dos montes, né? Mas o Deus verdadeiro está acima dos montes, ou seja, Ele que fez os céus e a terra. O socorro não vem dos montes, o socorro vem daquele que fez os montes, né? É isso que o salmista está falando, porque era comum os pagãos e alguns hebreus também, nos montes que sobem ali para o Monte Sião, para Jerusalém, né? Ao redor ali do caminho, de um lado e do outro, era comum naquela época, a festa da Páscoa, do Tabernáculo, quando eles iam subindo ali para Jerusalém, que é uma subida, vêm altares pagãos e as pessoas ali com altares pagãos. Por isso que o salmista diz: olha, o socorro não vem dos montes, então esses altares pagãos aí. O meu socorro vem do céu. Então você vê que ele é uma alma aflita, mas que tem convicção, que tem certeza do que ele está falando. Passa, senhor pastor Lourenço. Bom dia a todos, Pai do Senhor, mais uma vez. Pois é, o salmista, quando ele expressa, né, ele faz de forma, como você diz, convicto, ele diz assim: olha, o meu socorro vem do Senhor. Se nós analisarmos de forma clara, é muito mais fácil você acertar alguém, né, de cima para baixo do que de baixo para cima. Verdade. Estrategicamente, quando nós olhamos hoje um sniper, né, algum atirador de elite, ele se põe no alto para acertar aquele que está embaixo. E então, quando no trânsito ali, como você disse, né, que eles iam subir para as festas, então era natural que carregassem ali os seus valores, as ofertas que levariam para cada festa. Havia essa preocupação, né? Como será essa jornada? Como havia perigos, né? Haviam perigos. Como será? Será que os inimigos estão escondidos, né, na altura dos montes, enquanto nós passaremos em trânsito ali por baixo? Será que não será muito fácil para ele, né, nos atingir, nos alcançar? Será que nós não seremos alvos fáceis? Mas assim como eles, os opositores, estavam vigiando aqueles que estavam em trânsito rumo a uma festa em Israel, havia um Deus também que estava acima deles, que não dormia, não deixa vacilar o pé, como a continuidade do Salmo vai falando, né? Não deixará toscanejar. Ele é quem te guarda, ele é a sombra à tua direita, né? Não permite que o sol moleste de dia, nem a lua de noite, porque o homem precisa de descanso, o homem precisa de segurança, o homem precisa, a alma do homem precisa. Hoje nós vemos as situações do mundo, as situações das pessoas. As pessoas estão aflitas, angustiadas, desesperadas. Como nós ouvimos diversas vezes em seminários, em culto de escola bíblica dominical, nós vemos, olha, os antidepressivos não param de aumentar, as vendas, né? As profissões que mais crescem, psicanalista, psicólogos, né, psiquiatras, as pessoas estão enlouquecendo. Por quê? Porque tem faltado nelas esperança, segurança. Mas o servo que nesta hora ele tem buscado ao Senhor, ele tem tido uma experiência de olhar para o alto. Inclusive um dos louvores que nós cantamos é do alto que vem a nossa vitória, né? Ele olha para o alto não vendo o monte, mas ele olha para o alto crendo, vendo e sabendo que existe um Senhor que é o dono de todas as coisas, que é o Criador dos céus e da terra, e que quando o povo no Egito olhou para o mar, o Senhor abriu o mar. Quando o povo no Egito olhou para o Jordão, o Senhor abriu o Jordão. Quando o povo no Egito olhou para as muralhas altas de Jericó, o Senhor as derrubou, né? Todas as vezes que o povo de Deus, ele olhou, certa vez, né, disse: Senhor, o exército é muito grande. O profeta falou assim: Senhor, abre os olhos dele para que ele veja que maior é o número que está conosco, maior são aqueles que estão conosco.
Maior o que está conosco do que o que está com eles. E quando ele abriu os olhos da fé, ele viu que os exércitos do Senhor não deixam desamparado a vida do homem. Então, o que nós, como servos de Deus, cheios do Espírito Santo, vivos, transeuntes, né, em trânsito rumo à eternidade, para uma festa que carregamos os nossos valores, né? Dom espiritual, palavra viva, uma revelação sobre nós, né? Que guardamos o evangelho eterno no nosso coração. Os nossos valores não estão guardados em nós mesmos. Nós não confiamos em nós. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Mas nós estamos fazendo menção do nome do nosso Deus. E é isso que ele diz, olha, o meu socorro vem do Senhor. Então o que guarda esta obra, que guarda o servo nesta obra, o que mantém o homem firme, não é a sua própria força, mas é o Senhor quem tem escondido nesta hora, debaixo das suas asas, na sua sombra do Onipotente, tem escondido o servo que tem clamado ao Senhor. O que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, né? Você tem que ter o hábito de descansar. Glória a Deus. Na sombra do Altíssimo. Pastor Jonas Pelissari também conosco. Pastor, no versos 3 e 4, ele diz assim, não deixará, o socorro vem do Senhor no verso 2, né? E ele diz, não deixará, quem não deixará vacilar o teu pé? O Senhor, né? Aquele que te guarda, não tosquenejará. Ou seja, ele confiava no Senhor, sabia que o cuidado, a consolação viria do Senhor. O Senhor está sempre alerta, o protetor de Israel, o protetor do servo, o protetor da igreja, aquele que nos guarda, ele não dormita, ele não cochila, está sempre alerta, pastor. Paz, Senhor. A paz do Senhor Kleber, a paz do Senhor a todos que estão conosco. Antes aqui da resposta, eu gostaria de mandar um abraço ao pastor Deloí e a família, né? Ah, sim, pastor Deloí. Ele teve alta. Graças a Deus. Maravilha. A primeira alta que ele teve, ele chegou em casa e logo surgiu uma infecção. Uhum. E ele foi para o hospital novamente, mas agora já está em casa, está agradecendo a todos que oraram, né? O corpo. Isso é maravilhoso, né? Então vai nosso abraço e o glória a Deus por mais essa experiência. Graças a Deus. Eu estava meditando quando o pastor Lorenzo estava trazendo a palavra, primeiro no versículo 1 e 2 que foi lido, né? Quando o salmista fala que eleva os meus olhos, eu entendi que o primeiro versículo aqui é nossa vida antes de conhecermos o Senhor, o primeiro versículo. Porque o texto diz assim, eleva os meus olhos para os montes. Então, quando nós ainda não temos uma experiência com o Senhor, a gente procura não o socorro, a gente procura os. Né? A gente fica procurando de onde nós vamos achar a resposta, a solução para aquilo que nós estamos precisando, né? Então, ele nós, na razão, não é nem sem conhecer o Senhor, não. É quando nós estamos agindo na razão, nós ficamos sem noção de onde nós vamos buscar a solução. Então, ele diz assim, de onde me virá o socorro? E às vezes, nesta manhã, alguém está perguntando, né, quem que vai me ajudar hoje? Né? Como que eu vou conseguir um emprego? Como que eu vou conseguir uma assistência médica? Então, as pessoas, na razão, ela fica assim. Mas no versículo 2, que foi o versículo lido, né, já é quando você está diferente. Porque ele próprio já responde, o meu socorro vem do Senhor. Ou seja, só o Senhor tem socorro para nós. Homem nenhum nessa terra consegue nos socorrer suficiente. Mas o Senhor, ele é o nosso socorro. E eu me lembrei também que quando o homem está carregando algum peso, eu fui nascido e criado na roça, no campo, e a gente costumava carregar muito peso nas costas, bota no ombro, tem alguns que costumam carregar na cabeça, né? Então, quando você está carregando algum peso, alguma coisa, força a sua visão para baixo. Você não consegue
estar com um peso no ombro e olhar para cima. Você forçadamente, quanto maior o peso, mais inclinado você fica. Então você fica olhando para baixo. Então, às vezes, o homem está nesse mundo desse jeito, olhando, buscando Fardo olhar pesado, alguma coisa. Olhando para baixo, olhando para a terra. Mas nosso socorro não vem da terra. Entendeu? Então, quando a gente olha para o Senhor, é diferente. Porque a palavra diz que o nosso fardo, ele chama para nós entregarmos para ele. Porque o fardo dele é leve. Leve e suave. O nosso é pesado, o dele é suave. Então, o nosso socorro vem do Senhor. Quando nós olhamos para o Senhor, não tem peso que vai nos encurvar. Agora, você falou o versículo 3 e 4, né? Fala, não vacilará o teu pé. Ele não dormia também. Nosso pé fala da nossa caminhada, né? Ele não vai, em momento nenhum, ele vai nos abandonar. Em momento nenhum. E ele usa, perdão, pastor, ele fala assim, não deixará. O texto não diz, talvez, quem sabe, se você fizer. Não. Ele fala, olha, se o Senhor é o teu socorro, ele não deixará vacilar o teu pé. É uma certeza, é uma afirmação. Exatamente. E essa é uma experiência individual. Porque o peso que nós carregamos nessa vida, às vezes ele é tão intenso que você não consegue até mesmo pensar, por que ninguém me ajuda? Então, esse é muito intenso. Mas quando nós estamos olhando para o alto, aí já não é os montes. Quando nós olhamos para o monte, o Senhor, quando nós olhamos para Ele, aí sim Ele tira de nós esse peso e Ele nos dá a condição de caminhar. Não vacilará o teu pé, não tem como. Eu acho interessante fazer essa analogia sobre o jugo, né? O jugo é a canga, né? Que é colocado nos animais. Então era um animal e o outro, né? E a canga ali. Então depende muito quem está atrelado com você. Quem estiver atrelado com você, o peso vai ser maior ou menor. Se você estiver atrelado com o Senhor, o peso vai ser suave. Agora, dependendo, se não for o Senhor, vai pesar mais um pouquinho, né? Exatamente. Mas isso é maravilhoso. Nós, nessa manhã, estamos sendo despertados por essa palavra para elevar os olhos para o monte, para o Senhor. É o socorro nosso, né? Tem nos socorrido, está à disposição, é acessível, né? Ele não olha o passado nosso, a nossa dificuldade anterior, ele não olha para nos condenar, ele olha para nos livrar, nos libertar. Então ele não dormitará. Não tem hora, não tem qualquer momento ele está disponível mesmo. Graças a Deus. Esse é o nosso Deus, né? Glória a Deus. E por falar nisso, pegando esse gancho do pastor Jonas, nosso Deus não descansa, não dormita, ele não se cansa, pastor Wagner. O texto diz assim, verso 5, o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita, né? Sombra é algo que não desgruda da gente, né? E o salmista diz, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. Isso é o desejo do Senhor, né? Estar junto, estar perto, estar próximo, estar do lado, estar ao lado, né? Ele fala, essa é a ideia que o versículo quer transmitir, que o nosso Senhor, ele está mostrando que ele está perto para nos guardar e nos proteger. Pastor Wagner. Paz do Senhor Kleber, paz do Senhor, os queridos companheiros da bancada, os nossos irmãos que participam conosco deste pós-madrugada. É isso mesmo, sombra também ela se projeta, está perto, né, Kleber, quando há incidência de luz. Então, o servo de Deus nesse processo de subida, nessa caminhada, né, como o cântico, que era o cântico da peregrinação, né, dos degraus ali, nós estamos num processo de subida, enfrentamos terra de montes, de vales, às vezes vai tudo bem, às vezes vem os temores, as dificuldades, aquilo que nos cerca, né? Como foi bem falado aqui pelo pastor Lourenço na palavra, como ele até exemplificou, eu tinha até reservado aqui esse exemplo, mas aí fica até difícil depois, brincando aqui, mas o exemplo de Geazi, né?
Na palavra você falou, né, pastor Lourenço? O senhor falou a respeito de pessoas que se levantam cedo. Nós estamos aqui já no pós-madrugada, mas na madrugada, né? Pessoas que se levantam, o desespero, né? Os temores, as dificuldades, aquilo que vai enfrentar. E Geazi, ele levantou pela manhã, levantou cedo, ele viu a dificuldade ali já. Desesperado. O adversário, né, cercou, os sírios cercaram a cidade, mas o profeta que disse? Olha, abre os seus olhos. Senhor, abre os olhos do moço para que veja. Então, até cantamos um louvor aqui no intervalo, né, que é os olhos da fé. Nós precisamos olhar e enxergar com os olhos da fé, que nos tira das medidas terrenas. As dificuldades estão aí, dentro dessas medidas, mas o Senhor nos leva à quinta medida, que é a revelação, é a incidência dessa luz, que nos revela um Senhor que está conosco sempre. Está junto conosco sempre, está ao nosso lado, ao nosso redor, né, para nos guardar. A palavra diz: os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem e os livra. Então nós teremos a certeza que o salmista teve aqui, que maior é o que está conosco, que ele é o Senhor que se levanta, como ele fala ao profeta Zacarias: serei um muro de fogo para o meu povo. Eu sou o Senhor que se levanta para proteger o meu povo, para guardar o meu povo. Ele é o guarda de Israel, ele guarda os seus. Por quê? Porque a palavra está em nós, o projeto está em nós, do desejo de servir. Então, quando ele vê, quando ele enxerga isso em nós, ele nos guarda, ele nos preserva, ele nos conserva dentro desse ambiente de comunhão. Podemos estar passando o que for, né? Mas se nós olharmos para além dos montes, para cima, né, para a eternidade, nós veremos um Senhor que está sempre pronto a nos ajudar. Lembramos de Estevão, né, ali quando ele estava sendo apedrejado, quando todos estavam impulsivamente dando pedradas nele, ele olha para o alto, ele olha para o céu e vê os céus abertos. E a palavra diz que ele vê o Filho de Deus, ele vê Jesus em pé, né, e a glória de Deus sobre ele. Então é assim, quando nós estamos enfrentando dificuldades, quando nós estamos enfrentando lutas, provações, perseguições, sentindo as dificuldades deste mundo, o Senhor eleva os nossos olhos para além do monte, eleva para a eternidade dele, onde ele peleja por nós. A destra que fala, né? Ele é a sombra e a tua direita, né? A palavra diz que o Senhor Jesus está à destra do Pai intercedendo por nós. Ele peleja por nós, ele é nosso advogado, ele é aquele que protege, que pleiteia a nossa causa. Louvado Jesus seja o nome do nosso Deus. Seja o nome do Senhor. Pastor Forlan Almeida também conosco aqui nessa manhã. Pastor, pelo fato do Senhor Deus, o Senhor Jesus está sempre vigilante, está atento, nos guardando o tempo inteiro. Nada acontece sem o olhar do Senhor. A Bíblia diz que em Provérbios, se não me falha a memória, 15:3, se não falha a memória, até certificar daqui a pouquinho, fala que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, contemplando os bons e os maus. Nada escapa do olhar do Senhor. Nada, nenhuma tempestade, nada. E o salmista sabia disso. Ele sabe, olha, né, o Senhor é a tua sombra e a tua direita. Verdade. Nos guardando, nos protegendo. Porque naquela época, os pastores anteriores aqui, o Senhor já colocaram, que eles subiam para essa festa, que era a festa da Páscoa, né? Pessah. Também tinha tabernáculos quando eles subiam, né? Para louvar o Senhor, glorificar o Senhor pela festa da colheita, enfim. Então subiu com muitos valores. Pastor Lourenço colocou isso. A igreja também, nessa subida, essa escalada para Jerusalém, no celestial, a igreja tem os seus valores. E o adversário, ele vem para roubar, matar e destruir. Por isso que nós temos que, nessa jornada, nesse caminho, né, há perigos. E por isso que temos que estar debaixo dessa proteção do Senhor para podermos chegar em Jerusalém celestial. Paz, Senhor Pastor Forlan. A paz do Senhor, Kleber, a paz do Senhor a todos os nossos companheiros, pastores que estão aqui conosco e todos os irmãos que estão participando conosco nesse momento do pós-madrugada. É muito interessante, Kleber, algumas colocações que você fez aqui agora, porque esse conjunto de salmos aqui, né, que na verdade começa no 120 e vai até o 134, isso, né? Isso. Que são considerados cânticos dos degraus. E
Tudo indica que eles eram cantados nessa jornada, né? Isso. Era a jornada do homem até chegar a Jerusalém, que era o centro de toda a atividade espiritual de Israel naquele momento. E quando você vê o primeiro desses salmos aqui, é uma coisa interessante, o 120, ele inicia dizendo assim: na minha angústia eu clamei ao Senhor e ele me ouviu. Então, os irmãos, vejam uma coisa. E o último, que é o 134, 134, né? diz Isso. assim: eis aqui, bendizei ao Senhor todos vós, servos do Senhor, que assistis na casa do Senhor todas as noites. Então, é o salmo de quem chegou. Quem chegou. A jornada é na oração. Você começa no clamor, mas no final estamos aqui, Senhor. Glória a Deus. Chegamos em Jerusalém. Glória a Deus. Maravilha. Chegamos na eternidade. Alcançamos a coroa, a promessa, a bênção. E ao longo desse percurso, o que nós vemos aqui, como os pastores colocaram aqui já muito claramente, esse cuidado de Deus para com o seu povo. Esse Deus que não dorme, que não descansa, que não tem folga, que não para um minuto sequer de cuidar e de zelar daquilo que é seu, da sua propriedade. E o texto que o Lorenzo hoje, o pastor Lorenzo, escolheu aqui nessa manhã, ele profeticamente se cumpre no ministério de Jesus quando ali, no sermão profético, ele diz assim: quando todas essas coisas começarem a acontecer, quando todas essas aflições começarem a acontecer, quando todas as batalhas do caminho começarem a se levantar, olhai para o alto, levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Glória a Deus. Está perto de chegar. Estamos quase lá, quase chegando em Jerusalém. Então, o aspecto do cuidado de Deus é que é extraordinário no Salmo aqui. Como foi falado, né? Era uma segurança, uma convicção de que Deus estava com aquele povo ali. A dependência, né? Eles podiam muito bem dizer assim: não, nós somos a nação escolhida, somos o povo escolhido e temos aqui a nossa herança, grandes líderes, Davi, os valentes, podemos partir para Jerusalém sem problema nenhum. Mas não era essa a postura deles. A postura era de depender do Senhor. Perfeito. Era dependência, né? Clamor constante. Total dependência do Senhor. Total dependência. Isso me fez lembrar aqui, eu estava olhando aqui na minha Bíblia, quando ele fala assim, o Senhor quem te guarda, a palavra que é chamar, no hebraico, fala de guardar, salvar a vida, proteger, e fala também de asa. Debaixo das tuas asas estará seguro. É a mesma palavra. A asa no hebraico é a palavra do Senhor. Então, debaixo da palavra do Senhor... Aquilo que nos cobre, né? Exatamente. Estaremos seguros, Seguros, né? Debaixo da palavra do Senhor. É salvação, é salvar para a vida. Tanto que o Senhor Jesus disse, né, para Israel, né? Como a galinha que era Ajuda juntar teus os seus pintainhos ao baixo das suas asas. Eu quis fazer isso, né? Isso. O Israel não quis. Exatamente. Hoje nós estamos aqui nessa manhã e temos essa certeza, né? Você que está em casa nos ouvindo, saiba de uma coisa: as asas que te cobrem nessa manhã são as asas do Espírito, as asas do Senhor sobre a sua vida, que nos escondem, né, esses dias tão difíceis que nós vivemos, né, cara? Verdade. E não há lugar melhor para estar que é debaixo das asas do Senhor, né? Verdade. Ela, Verdade. meu Deus do céu, que coisa maravilhosa. O Senhor fez essa reclamação, né? Jerusalém, que mata os profetas, aqueles que são enviados. Quantas vezes eu quis te ajuntar? É o socorro. Quantas vezes ele enviou o socorro? Quantas vezes? A profecia é o socorro do servo. Por isso que a igreja hoje... Sem a profecia, o povo se corrompe. Por isso que a igreja hoje, ela observa e guarda as profecias. É verdade. Né? Até a palavra de ontem, né? Trazendo, exatamente. ouve, aquele que lê, aquele que guarda. Aquele que guarda a profecia, porque nós estamos escondidos debaixo das asas do Senhor, estamos protegidos, estamos guardados pela revelação do Senhor. E guardar também aqui é você considerar, é você dar crédito, né? Porque muitos leem, ouvem e não dão crédito. Esse é o problema.
Mas, através do Salmo 121 nessa manhã, pastor Lourenço, nós aprendemos, mais uma vez, que só o Senhor pode nos socorrer. Só o Senhor pode nos guardar. E é importante, como o pastor Furlan frisou, né? Clamor constante. O clamor constante. Nós ainda não estamos no céu, mas devemos estar a todo tempo vigilantes, em clamor. O segredo, né, para alcançar a eternidade hoje é a obediência. A obediência. Assim como nessa jornada rumo à festa, né, haviam estratégias, haviam diretrizes que deviam ser seguidas para que o opositor, né, para que aquele que estava na jornada não fosse alvo, não fosse alcançado pelo inimigo. Assim também hoje o Espírito Santo deixou as estratégias para que o homem ele esteja guardado debaixo da asa, como o pastor Wagner frisou aqui, né? Da asa do Senhor, desta comunhão. Quer estar guardado hoje, valorize a comunhão, né? Se você estivesse viajando sozinho, como descia de Jerusalém para Jericó, né? Um homem viajante sozinho, que foi alvo do salteador. Mas quando você está no corpo, quando a sua jornada ela é agrupada, você está vivendo o livramento. Você tem um servo, uma serva, né? Uma senhora que está de madrugada orando pelos ministérios, um varão, um obreiro. Nós estamos nesse mês os pastores orando pelos ministérios. O que sustenta o ministério nesta obra é o corpo. Ministério, né, como nós aprendemos com os pastores que vieram antes de nós, né? Eu sou recém-chegado, mas temos aqui o pastor Jonas, que está há muitos anos, o pastor Furlan, o pastor Wagner, que já está antes de mim. Nós aprendemos o que esconde o homem é a comunhão, é o rebanho. Então, o que sustenta o ministério é a oração do corpo, é a valorização dos recursos que o Senhor deu para nos esconder. Então, eram muitos grupos de viajantes viajando rumo à festa, né? E a obra do Espírito está viajando rumo à festa. Como de forma maravilhosa o pastor Furlan colocou aqui, né? A glorificação do final, né? E nós estamos entrando agora no livro de Apocalipse, estudando os ensinos, e nós somos aqueles que estamos glorificando ao Senhor por estarmos vivos, Glória a Deus. estarmos chegando na jornada. Jesus pode voltar a qualquer momento. E louvado seja o nome do Senhor, que nós estamos amparados pela comunhão. E por falar em comunhão, olha só que o pastor Lourenço está falando, estou lendo aqui uma mensagem que chegou aqui agora. O irmão é lá de Alvorada, Divinópolis, Minas Gerais. Ele disse assim: Kleber, pastores, semana passada, durante 3 dias, quarta, quinta e sexta, o Senhor me colocou em oração pela vida do pastor Wagner Carvalho. Não o conheço pessoalmente, só vejo aí na Rádio Manaim, né? E o Senhor me pediu, o Senhor orientou para que eu orasse pela vida dele durante 3 dias. Glória a Deus. Isso é comunhão, né? Então, ele fala assim: então compartilho aqui essa experiência que eu vivi nesses dias, uma grande experiência de ver o cuidado do Senhor com a vida do seu ungido, do seu servo. Glória a Deus. Não Glória conheço a Deus. pessoalmente, né? Não sei quais são as suas necessidades, mas se o Senhor revelou, eu cumpri a determinação do Senhor. Olha que coisa, pastor Coisa Wagner. extraordinária, hein? Que maravilha. É maravilhoso, né? Sabemos isso, que nós aqui somos também privilegiados, né? Por essas experiências que são compartilhadas. Mas É porque o seu socorro vem do Senhor, né? A Nosso revelação socorro. veio do alto, mandou um servo orar lá em Exatamente. Divinópolis. Divinópolis. E foi certo mesmo, né? Como até estávamos comentando aqui em off algumas aprovações e tudo, mas o nosso Deus, ele direciona todas as coisas. Estamos guardados na comunhão do corpo, como o pastor Lourenço disse, né? Lembro quando a minha esposa estava enferma. Isso, Tantas experiências nós temos aqui, né? Compartilhamos aqui na rádio, mas na igreja local também, né? Quantas vezes o Senhor levanta uma serva lá 3 horas da manhã para orar pela gente, ou nos levanta também para orar por alguém, porque o Espírito Santo é um só. Ele que move todas as coisas, né? Aqui
lá em Manaus, no norte do país, lá no exterior, nos Estados Unidos, na Europa, na África. É o mesmo Espírito guardando o povo do Senhor, orientando. É a mesma luz que resplandece sobre todos. É o Senhor quem nos guarda, né? Glória a Deus. E ele complementa aqui, fala assim, Kleber, o Senhor mostrou que a instrução para todo o povo, né, era nos prepararmos para a última Páscoa. Ele buscou o Senhor dessa orientação para ele. Olha, avisa aos meus servos, né, que já estamos preparando para a última Páscoa. Olha grande só, festa, a né? grande festa, a Maravilha. saída, né? O que nós como igreja ansiamos, né? Estamos com o Senhor para sempre nessas bodas do Cordeiro. Olha que coisa. Ó, pastor Jonas, a irmã lá de Oxford, pertinho da gente, lá de Oxford, na Inglaterra, ela Perto, na comunhão. Um tem amigo onde pode, né? Ela diz assim, Kleber, muitas vezes, antes mesmo de acordar, já temos sonhos que nos tiram a paz. E acordamos ansiosos, olhando para os montes, ó, as circunstâncias. Tem dias, como o de hoje, ela fala, que a única coisa que nos mantém de pé são as promessas do Senhor, a profecia. Porque todas as circunstâncias dizem o contrário. Ela deve estar vivendo uma luta nessa manhã. E é exatamente hoje essa palavra veio ao encontro do meu coração. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não vou falar o nome dela porque ela pediu para não falar aqui. Mas são lutas, pastores. Por favor, podem comentar que a pessoa já amanhece na luta, como o servo de Eliseu, quando ele abriu a porta, a Bíblia diz assim, de manhã muito cedo. A cidade cercada, a circunstância, a pergunta que ele fez. Ai, meu Deus, o que eu vou fazer hoje? E agora? E agora? Pastor Jonas, e agora? Agora, exatamente a primeira letra aqui do coisa diz assim, elevo. Né? A primeira frase aqui, né? Elevo. Elevar o clamor, a oração, assim. É individual. Sou eu, né? Como na quarta-feira, né, a irmã colocou aqui para você, chamados para servir, né? Uhum. Eu não sabia nem orar. É verdade. Então, a experiência do pastor Jonas. Elevo. Então, é a nossa posição pessoal. Não importa que as pessoas, às vezes, do lado dão receitas, dão um monte de coisa para você sair de uma situação, mas a decisão é essa, sou eu, elevo. Então, eu vou ao Senhor. E quando você vai ao Senhor, Ele já está com tudo preparado. Ele te entrega, né, um mapa certinho. Você vai fazer isso, você vai para ali, né? E então essa decisão, se você tomou hoje, essa decisão, pode ter certeza que o mapa o Senhor já está te dando, o caminho já está te dando, né? Agora, no versículo 3, né, ele já diz diferente, ele já diz assim, aquele que te guarda, ele não tosquenejará. Aquele que te guarda, ele vai estar com você em todos os momentos mesmo. Não importa se é uma enfermidade, se é um desemprego, se é uma distância de um familiar, de um amigo, né? O Senhor que te guarda, Ele vai estar cuidando de você, te guiando, né? Porque Ele não diz assim, eu sou o caminho, né? E você se vira, não é isso não. Eu sou o caminho, mas Ele te guia nesse caminho. Ele te conduz. E nós, nessa manhã, nós estamos sendo conduzidos por essa palavra que o pastor foi usado para trazer, né? E nós já tivemos a experiência aí do irmão que o senhor despertou ele para orar pelo pastor, né? Porque, na verdade, está significando o corpo, o ministério. É a orientação desse mês, né? Estão orando pelos ministérios. Aí a pessoa, ela nem conhece, ela fala, não vou orar. O homem, na razão, ele pode falar isso. Eu nem conheço, para que eu vou orar? Mas quando nós oramos por aquilo que o Senhor direciona, Ele abre as portas que nós não conseguimos abrir. O cadeado que você não está conseguindo colocar a chave, Ele vai te abrir para você. Pode ter certeza. Agora tem um detalhe também aqui, em cima do que até foi o pastor Lourenço ou foi o pastor Wagner que falou? Ah, foi o pastor Lourenço. E o pastor Wagner também comentou
sobre o servo de Eliseu, quando ele abre a porta ali, ele vê os montes cercados, a cidade toda cercada. A cidade cercada, toda. Mas quando o Eliseu ora, a primeira coisa que Eliseu faz é orar. Ele ora para o Senhor abrir os olhos do moço. E ele vê os carros de fogo cercando não só a cidade, não Mas os cidade, montes também. cercando ao redor da casa de Eliseu, né? Porque a proteção é para aquele que serve o Senhor. A proteção é aquele que está à sombra do Onipotente. Pode notar, fala que os carros de fogo estavam ao redor da casa de Eliseu. Da casa de Eliseu. Você pode falar igual Josué, eu e minha casa serviremos ao Senhor? A proteção está sobre aquele que serve ao Senhor. Então, nessa hora, nós temos que estar à sombra, né, perto, junto. É interessante que você falou aí, está fazendo uma analogia daquilo que foi o sinal que o Senhor deu ao irmão, dizendo a última Páscoa, né? A última Páscoa. A última Páscoa, eles estavam famílias orientadas pelo Senhor. A saída, né? Para a saída, mas havia no Egito. toda uma direção do Senhor daquilo que ele iria fazer, sabendo o povo que, como ali pastores, né, como pessoas simples que não tinham há 430 anos tinham saído, né, da sua terra, não tinham armas. Então, como que eles iam enfrentar um exército tão poderoso como o exército de Faraó? Imagina o temor, né? Nós vamos sair aqui agora para uma jornada, o Senhor nos orientou, mas é o quê? São os olhos da fé, né? É olhando o quê? Para aquilo que Deus falou, para o projeto do Senhor. O Senhor revelou tudo. E escondidos ali, né, o sangue, né, nas vergas, nas ombreiras das portas, o cordeiro como centro daquele culto em cada lar, o cajado nas mãos, não era espada, não era escudo, era o cajado, a direção do Espírito Santo, né? Preparado para a saída, e se cumpriu esse salmo aqui na vida do povo no deserto aqui, porque o sol não molestou de dia, nem a lua de noite, havia de dia a nuvem, à noite a coluna de fogo, à noite a coluna de fogo, não envelheceu as vestes, o sustento do Senhor, aquele que guardou o povo, proveu comida. Então este é o nosso Deus, é o Senhor que na jornada ele está presente em todas as coisas. O que basta é o quê? Obedecer, como o pastor Lourenço disse. A obediência é tudo para nós. Manter a fé. Manter a fé. Estamos de saída e agora é ouvir a voz do Espírito Santo. Quem tem ouvidos, ouça. Pastor Forlan, pastor Lourenço. Esse salmo, Kleber, que hoje foi lido aqui, na verdade, ele transmite para o servo de Deus uma certeza de vitória. Porque qual que é a grande preocupação nessa hora? De que o servo venha desanimar diante das lutas. O grande problema é esse, né? Como o pastor Jonas bem colocou ali, são enfermidades, o problema é desemprego, é um problema familiar. E nós vivemos, todos estão sujeitos a essas coisas, né? E a grande verdade você imagina o povo ali caminhando e o povo dizer assim, olha, faz o seguinte, vão vocês, eu vou ficar por aqui mesmo. Esse caminho é muito atribulado, é risco, é muito perigo. Então, a palavra justamente é essa mesmo. Você vai olhar para os montes, você vai ver... Mas o socorro já está garantido, o socorro definido pelo Senhor. Então o Senhor não te deixará, não vai deixar que o mal toque a sua vida. Então, hoje vem o desânimo para nós, né? Às vezes você fala, as lutas estão muito grandes e eu acho que Jerusalém está muito distante para mim. Não está não, meu irmão. Nem para você, para minha irmã, para vocês que estão nos ouvindo. O Senhor é aquele que está presente, né? Com a sombra. O sol está brilhando, a sombra está ali do seu lado, onde você estiver. Então essa é a certeza do salmista, né? O meu socorro vem do Senhor. Vem do Senhor. Então quem vai nos sustentar e nos levar até a Jerusalém celestial é o mesmo Deus que nos chamou. É o Deus que guarda na entrada e guarda na saída. Glória a Deus. Guardará a tua entrada e guardará a tua saída. Desde o dia que você nasceu de novo, a hora que você entra no reino e começa a viver essa experiência, até o dia que você encerrar a sua vida aqui, entrar na eternidade,
a mão do Senhor vai estar sobre nós. Né? O Salmo 139, ele fala, o Senhor está ao nosso redor, né? A proteção é pela frente e por trás também, na retaguarda. Isso aí. É o tempo todo. É isso mesmo. Pastor Lourenço. Não, ele falou, eu lembrei do certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias. Mas diante das situações, né, e também das mensagens que você leu, Kleber, eu vou contar uma experiência rápida que eu ouvi. Eu era adolescente lá na igreja de Gaivotas 1. Talvez o pastor Wagner vai lembrar dele. Você lembra do Ronaldo? Ronaldo fazia solo, andava junto com o Renato. Renato hoje está em Nova Itaparica, salvo engano, se não tiver em Novo México 2, casado com a Carla. E Ronaldo mora em Viana hoje. Ronaldo, na época jovem, ele tinha um trabalho, ele cavava sapato. Então imagina só, né? Jovem, na obra, e ele fazia solo, grupo de louvor, sempre cantou muito bem, casou com uma moça também daquela região de Viana, acho que é Vanessa, canta bem demais, hoje é pai de 3 filhos. E eu me lembro que ele chegou na igreja feliz para contar uma experiência. Recebia por semana, né? Uhum. E ele recebeu o salário em dinheiro, o valor da semana em dinheiro ali. Então ele foi para casa. E a pé, dois rapazes o abordaram para o assaltar, né? E quando eles foram assaltar, ele clamou, ele falou, sangue de Jesus tem poder, né? Que era o dinheirinho que ele tinha, um rapaz humilde, né? Trabalhador, né? O perfil do jovem nesta obra é esse, não rejeita trabalho, vai atrás mesmo, né? E ele clamou. Quando ele clamou ao Senhor, os homens se assustaram e olharam para o alto. E um tocou no outro, eu nunca me esqueci dessa experiência, isso me marcou muito. Um tocou no outro assim, falou assim, você tá vendo o tamanho? Ele não tá sozinho, olha o tamanho. E o Ronaldo, ele clamou ao Senhor e olhou para trás. Quando ele olhou para trás, ele viu um anjo que o Senhor havia enviado para livrá-lo. E o anjo era tão alto, tão grande, que ele não conseguia ver. Mas ele via a espada que o Senhor havia enviado ali, né? E os assaltantes, eles foram afugentados pela presença do anjo do Senhor. Glória a Deus. Que foi enviado para livrar aquele jovem naquele dia, né? E ele chegou na igreja assim, maravilhado, feliz da vida, confortado, porque o Senhor havia enviado algo maior, né? Ainda que nos montes houvessem os salteadores, Deus enviou o seu maravilhoso anjo para livrar a vida dele. Então, a irmã que nos escuta, né? Cada um, como o pastor Furlan frisou agora no final, fazendo uma conjunção com a palavra do pastor Jonas. As provas do tempo presente não podem impedir a glória que nos será dada, né? A eternidade que está preparada para nós. Confiemos no Senhor, estejamos firmes, clamamos, buscamos. E como foi frisado, né? O Senhor vai guardar e nós seremos grandemente beneficiados. Chegamos ao final de mais um pós-madrugada aqui pela Rádio Maranhão. Pediu o pastor Wagner para estar orando. Mas olha, o Salmo 121, ele nos mostra que mesmo diante da aflição, porque ali eles estavam diante de um perigo iminente, estavam subindo para Jerusalém, carregando seus valores, e geralmente os assaltantes ficavam na espreita, era um caminho perigoso, né? E situações perigosas. Mas o salmista recorre ao Senhor como um sinal de fé, confiança e total dependência do Senhor. Através destes salmos, nós podemos ver que o Senhor nos guarda, nos guia e nos protege. Ele não dormita. E os olhos do Senhor, Provérbios 15:3, estão sobre toda a terra. Glória a Deus. De olho nos olhando. Então, por favor, confie no Senhor. Não olhe para as circunstâncias. Eleve seus olhos para os montes, para aquele Deus que está acima dos montes, né? Pensa nisso aí. 7h20, pastor Wagner, por favor, vamos orar. E aqui eu lembro mais uma vez os irmãos que nós falamos aqui, né? A irmã Lúcia Ribeiro, que vai passar por uma cirurgia no ombro, agora ela aqui de Jaboruna 1. A irmã Ângela Nascimento, que pela saúde dela, também aqui de Vila Velha, Jaboruna. Pela irmã... Eusilusa. Isso, a irmã Lusa, é cunhada aqui do Zeno, que vai passar por uma cirurgia também. Ela está lá em Curitiba. Lembra aqui do pastor Walter Babo, também, nosso querido pastor, está fazendo tratamento, né?
e demais pessoas que estão nesse momento também orando juntamente conosco aqui nessa manhã. Feche seus olhos, é momento de oração. Vou pedir aos pastores para todos imporem as mãos, por favor. Feche seus olhos, é momento de oração. Momento de oração. Pai amado, mais uma vez, clamamos pelo poder e a virtude eterna que há no sangue do Senhor Jesus. Senhor, nós cremos que ao clamarmos a Ti, aquele que é o Criador dos céus, da terra, o Deus, o Senhor de todas as coisas, já tem o seu olhar de misericórdia, de amor sobre todos aqueles que estão aflitos e necessitando de uma bênção, Senhor. Como falhos, imperfeitos, às vezes os nossos olhares nessa manhã enxergam enfermidades, ó Pai, perigos iminentes, lutas nos lares, mas, ó Deus, que pelos olhos da fé, pela ação do Teu Espírito Santo, o Senhor possa elevar o nosso olhar para a eternidade e que possamos contemplar o Teu socorro, porque o socorro do Senhor não falha, porque o Senhor é o guarda do Teu povo, é o guarda de Israel, Senhor. Nós suplicamos a Tua bênção em favor dos nossos irmãos enfermos, pastor Walter Babo, a irmã Luza, a irmã Lúcia Ribeiro, a irmã Ângela, a irmã Catiele, ali de Ponta da Fruta, todos os Teus servos que estão se preparando para a cirurgia, estão se recuperando de cirurgia, estão em tratamento, Senhor. Pai, tem doenças, Senhor, que muitas vezes são doenças até os nossos olhos incuráveis, mas que o Senhor, com o Teu poder, possa nesta manhã enviar o socorro, a cura, o consolo para todos eles, Senhor. Abençoa os Teus servos que estão também completando mais um ano de vida na Tua presença. Glorificamos ao Senhor pelo Teu sustento nesta caminhada de subida a Jerusalém eterna. Nós Te glorificamos, Senhor, por tudo, pela certeza de que o Senhor nos dará um dia de bênçãos, de vitórias na Tua presença. Cremos nisso porque o Senhor é aquele que nos sustenta, é aquele que nos abriga debaixo das Suas asas. Louvado seja o Senhor por tudo. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, Senhor. Muito bem, chegamos ao final de mais um pós-madrugada. Deixa eu dar uma boa notícia aqui para os irmãos. A gente estava orando aqui e vamos continuar orando, claro, pela Isabela. A Isabela é uma irmãzinha nossa, né? Ela estava na UTI e os médicos não sabiam o que estava acontecendo com ela, não fechavam o diagnóstico. Obrigado, pastor. E aí a igreja começou a orar, né? Ela estava tendo convulsões constantes, os médicos não sabiam o que era, meu Deus, o que é isso? E a igreja orou e recebeu a mensagem que hoje a Isabela já parou de ter convulsões. Faz 2 dias já não tem mais convulsão. Louvado seja o Senhor. E os médicos já descobriram, já fecharam o diagnóstico e já estão caminhando para dar início ao tratamento. Deus está agindo, hein? Maravilha. Aleluia. Vamos continuar orando pela Isabela, nossa irmãzinha, né? Ela tem 5 anos de idade, ela tá lá em São José dos Campos, São Paulo, tá bom? Continue orando aí, vai dar certo, vai dar certo. Pastor Forlan, socorro vem do Senhor, né? Aleluia. Paz do Senhor, pastor. Glória a Jesus. Paz do Senhor, Kleber. Paz do Senhor, meus amados irmãos. Mais uma vez uma alegria estar aqui nessa manhã. E nós desejamos a todos a paz do Senhor Jesus. Amém, pastor Wagner Carvalho. Depois eu vou pegar o nome do irmão lá que está orando pro Senhor para orar pra gente também, né? Paz do Senhor, pastor Wagner. Amém. Glória a Jesus. Agradecer Lá as de orações ao irmão de Divinópolis, tantos irmãos, né? Nós recebemos sempre a oração dos grupos de oração. Nos dias que viemos aqui pela madrugada, então estamos guardados pelo Senhor, pela revelação do Senhor, para que nada que possamos falar que seja nosso, né? Mas venha da eternidade do Senhor como bálsamo. Rapidamente, Kleber, também aqui, contar uma experiência também de oração. Estávamos orando pelo Heitor, que é uma criança, agora deve estar com uns 45 dias de vida, mas desde que nasceu estava internado na UTI, uma pneumonia muito grave, né? E a igreja orou, é lá do Meier, o pai é diácono lá na igreja do Meier, a tia lá da igreja lá, né? Da nossa igreja em Ponta da Fruta, estávamos orando e ontem o Heitor teve alta para a honra e glória do nome do Senhor. Então, resposta de oração, a igreja que ora, ela vê a vitória, ela vê a bênção do nosso Deus. Então, mandar um abraço para todos os nossos irmãos, né? E
também ali de Ponta da Fruta, da Igreja Central. A todos a paz do Senhor Jesus. Amém. É a irmã Tânia Duarte, que mora em Jardim Santarém, no Pará. Ela disse assim: Kleber, é muito bom, uma benção ouvir vocês todas as manhãs aí no pós-madrugada, né? Essa noite quase não dormi, vendo... sim, ela é de Rio Grande do Sul, né? E ela disse: é difícil a gente, né, dormir com essas coisas, vem na cabeça da gente, é muito difícil, né? Estamos orando, é verdade, só me lembrou aqui, temos que orar pelos nossos irmãos e a população do sul do país, que ainda não acabou, né? Ainda tem lugares ali em Toledo, Pelotas, que a água está descendo de Porto Alegre, passando. Enfim, a água sai de um lugar e vai para o outro, né? Ali na Lagoa dos Patos. E o frio também, né, Cleber? Frio, verdade, né? Temos que continuar orando pelos nossos irmãos e a população do sul do país. Pastor Jonas Pelissari, obrigado, pastor, também esteve aqui. Teve nos chamados para servir quarta-feira passada, foi uma bênção aqui. Fala, senhor pastor. Pai do Senhor, obrigado mais uma vez pelo convite. E vai o nosso abraço para as igrejas da área de Cobilândia, também da área lá de Espera Feliz. Nós estamos indo para Jerusalém e lá eles esperam feliz. Amém. Nós também estamos juntos. Amém. Né? Todos os irmãos que têm orado, né, pelos ministérios. Essa semana é semana de culto ao meio-dia. E o Senhor tem abençoado. Obrigado. Obrigado, pastor. E pastor Lourenço Carneiro também conosco aqui nessa manhã. Temos 2 minutos aqui ainda. Pastor, obrigado por ter estado aqui conosco. Ser boca de Deus nesse lugar aqui nesta manhã. Pastor. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Mais uma vez estamos felizes aqui, sustentados pela mão do Senhor. E o que desejamos aos nossos irmãos, aos companheiros que estão conosco, é sempre a experiência que nós temos. A paz do Senhor Jesus. É verdade, né? 7h28, é ponto final. Recebemos muitas mensagens, vou ler todas e vou responder todas, tá bom? Prometo aqui. Muitas mensagens de irmãos falando, olha, vou ler uma mensagem aqui rapidinho aqui, dá pra ler. Que benção a palavra, os louvores cantados hoje na madrugada, como é bom ter esse maná diário, saber que Deus tem cuidado dos seus servos, Aleluia. Mesmo quando estão nos vales. Esse é o nosso socorro. Glória e o Senhor continua abençoando a vida de cada um de vocês nessa manhã, nessa nobre e virtuosa função. Amém. Obrigado, Glória a minha irmã. Deus. A irmã Cristiane. Temos aqui muitas mensagens, não dá para ler todas aqui, infelizmente, mas são muitas mensagens. Quero agradecer de coração a cada um de vocês que parou um pouquinho do seu tempo para escrever essa mensagem para a gente aqui. Muito obrigado. Vou responder, tá bom? Muito obrigado mesmo pela participação. A você que está pela TV Manaim, você vai continuar com a programação da TV Manaim. Nós vamos seguindo aqui no Bom Dia Manaim até às 10 horas da manhã. A todos, a paz do Senhor Jesus. Amém.